Salmo 126. Cântico de romagem, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Oremos. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração, por cada texto lido, e o Senhor tem aceito nosso louvor, nossa oração, porque tudo fazemos pela mediação de Cristo. E agora, quando lemos a Tua Palavra mais uma vez, percebemos o quão frágeis somos, quão limitados somos, o quão dependentes do Senhor nós somos. Pedimos agora, Deus, a instrução do Teu Espírito, a aplicação do Teu Espírito, para que a Tua Palavra seja uma realidade no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, e fala conosco durante não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida, que tenhamos o prazer de abrir as Escrituras e a Tua Palavra e descobrir nelas a vida, a força que precisamos para viver. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Estresse, todos nós temos. É um problema, aliás, um dos grandes problemas dos nossos dias. Todas as pessoas vivem estressadas, principalmente pensando na correria da cidade grande. Como estamos sujeitos ao estresse. É interessante uma pesquisa feita por um médico, Dr. Thomas Holmes, da Universidade de Washington. Ele examinou vários pacientes, todos estressados, e fez a sua pesquisa, os seus exames, trouxe um resultado muito interessante. Ele descobriu, e para entender um pouco melhor o que a descoberta desse médico, ele fez uma tal de unidade transformadora de vida. O estresse como uma unidade transformadora de vida. Claro, transformar a vida num caos, num problema. E aí, ele chegou a algumas conclusões. A morte de um cônjuge ou de um ente querido, por exemplo, traz 100 unidades de estresse. Apenas para ficar um pouco mais didático, ele fez essa divisão. A morte de um cônjuge, 100 unidades. O divórcio, 73 unidades transformadoras de vida. Uma gravidez, 40 unidades. São tantas preocupações no momento de gravidez. E uma dica também dos médicos, cientistas e dos próprios músicos é que a mãe deva escutar algumas músicas de qualidade, como de Johann Sebastian Bach, músicas barrocas muito bem trabalhadas, porque isso vai trazer benefício a ela e ao bebê. Porque o batimento cardíaco do feto é diferente da mãe, e quando ouve esse tipo de música, quando eles ouvem a música harmoniosa, há um relaxamento, uma massagem cardíaca entre mãe e bebê muito interessante, aliviando o estresse, inclusive. O estresse na gravidez, 40 unidades. A reforma de uma casa, 25 unidades. Reformar uma casa ou montar uma, não é caro, traz bastante estresse. O Natal, 12 unidades. Daí eu imagino que esse médico não deve ter examinado crianças, porque no Natal as crianças aí passariam de 100 brincando, né? Essa fase aí do Natal. A conclusão que ele chegou foi a seguinte: com mais de 300 unidades em 12 meses, em um ano, se você passar por alguns momentos de estresse e o cálculo for mais de 300 unidades transformadoras de vida, a consequência disso é que você vai ter problemas físicos e emocionais durante 2 anos seguidos. Algo muito sério para a gente pensar. Não adianta se estressar por qualquer coisa
e a gente tem o recurso da oração, da confiança no Senhor. Houve alguém que disse o seguinte: se eu tivesse dinheiro eu não estaria estressado. Isso é um profundo engano. Se nós olharmos as pessoas que tiveram ou que têm muito dinheiro, sem Deus, sem Jesus, elas são estressadas. Aliás, houve um rapaz, um jovem, com uma carreira brilhante, uma voz maravilhosa, um talento excelente, e que era considerado alguém muito estressado. Eu refiro-me a Elvis Presley, e chegou a declarar antes de morrer que daria $1 milhão se pudesse ter uma semana tranquila, uma vida normal. $1 milhão ele estava disposto a dar, mas infelizmente não encontrou. Tamanho estresse a sua vida, por ter se afastado de Deus, conhecer Deus, e longe de Deus a vida é um profundo estresse. Na verdade, as situações adversas causam muito estresse, causam preocupações, causam dificuldades para a gente. E quando a gente olha para esse texto, o povo de Deus está sendo moldado por Deus, restaurado por Deus, de uma grande preocupação, de um grande estresse. O povo de Deus está sendo moldado, restaurado por Deus do cativeiro da Babilônia, e que basicamente se deu em 3 etapas: a volta de Zorobabel na reconstrução do templo, a volta de Esdras para reconstruir a vida espiritual, e a volta de Neemias para reconstruir os muros da cidade. Não adiantaria nada reconstruir a cidade se não houvesse justiça, se não houvesse proteção. Sem os muros nada adiantaria, tudo seria vão. E esse retorno trouxe alegria ao povo de Deus. E o salmista então vai compor este salmo, um cântico de romagem, um cântico de subida, que era entoado nas procissões até Jerusalém. Em cada degrau do templo, um dos salmos, esse era um deles, entoado pelo povo de Deus durante muitos e muitos anos, e até hoje isso acontece. O que o salmo ensina para a gente é que no momento de dificuldade, no momento de profunda tristeza, a gente pode confiar no Deus que restaura, a gente pode confiar no Deus que transforma o choro em alegria. Se você olhar a história do cativeiro da Babilônia, foi o momento mais triste do povo de Deus, quando o rei Nabucodonosor invadiu a cidade, em 3 etapas também. Na primeira delas, ele levou os adolescentes mais sábios do seu reino. Crianças, adolescentes foram levados, famílias foram destruídas, pessoas foram mortas, era sangue para tudo quanto é lado, até que ele chega a destruir toda a cidade de Jerusalém. Uma profunda tristeza, causando um profundo estresse também no povo de Deus. Agora o retorno desse cativeiro, e esse salmo ele nos ensina algumas coisas preciosas, e eu queria que nós pensássemos nisso. Confiança num Deus que restaura, ou confiança num Deus restaurador. A primeira lição que o salmista ensina é que a gente, para confiar nesse Deus restaurador, a gente tem que crer no inacreditável, crer naquilo que é inacreditável. Porque o salmista inicia o texto dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como um sonho. Parecia sonho, a alegria era tão grande, parecia algo que realmente não dava para acreditar. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Houve festa, houve louvor ao nome do Senhor. Até mesmo as nações vizinhas, que outrora viram o povo de Deus sendo derrotado, agora as nações reconhecem que o Deus de Israel existe e que havia feito grandes coisas no meio do povo de Deus. O texto diz isso. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até mesmo o povo de Deus reconheceu que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, crendo no inacreditável. Quando tudo estava perdido, Deus cumpriu a sua palavra prometida ao profeta Jeremias. E quando Daniel vai ler o livro de Jeremias, ele percebe que os 70 anos de cativeiro estava chegando ao fim. E Daniel
se derrama na presença de Deus, em clamor pelo povo, para que houvesse arrependimento, para que houvesse confiança no Senhor, para que as pessoas pudessem crer naquele Deus que iria restaurar o seu povo. E Deus o fez. O que eu queria dizer para você é o seguinte: que quando nós cremos num Deus que faz o inacreditável, Ele transforma o nosso pesadelo em sonho. Porque até então a vida deles era um profundo pesadelo, um terrível pesadelo. Agora é sonho, é algo alegre, é algo feliz, algo que traz maravilhas para o coração, algo que deixa o estresse muito longe do povo de Deus. Quando a gente crê num Deus que faz coisas inacreditáveis, a gente conhece o inesperado, a gente conhece o Deus que surpreende, a gente conhece as coisas que Deus faz, que de repente a gente nem imagina, e Deus vai além das nossas expectativas. Basta olharmos alguns outros exemplos na Bíblia, como Abraão, por exemplo. Abraão, o texto ensina, a vida de Abraão ensina, que ele era um homem de Deus, um homem que andava com Deus, mas que não tinha chance alguma de ter um filho. E Deus aparece a Abraão, confirma as suas promessas, mesmo ele e sua esposa sendo já avançados em idade, mesmo quando tudo estava perdido, Deus surpreende Abraão, enviando um filho, o filho da promessa. Deus surpreendeu Abraão, Deus surpreendeu Ana, quando naquele choro, naquela lamentação de Ana, junto ao tabernáculo do Senhor na cidade de Siló, Ana está ali desesperada, ela não tem um filho, ela tem pessoas ao seu redor zombando dela por não ter um filho. E a Ana descobre um Deus que faz coisas inacreditáveis, e ao voltar para casa, Deus lhe deu um filho, assim como ela pediu, um filho menino. Ela queria um menino para poder servir ao Senhor. Deus vai além na vida de Ana e faz com que aquele menino, Samuel, que cresceu junto do sacerdote Eli, fosse aquele que iria colocar a mão sobre a cabeça do rei Davi. O rei Davi, a linhagem de Davi, é de onde vem Messias, o Cristo, o Senhor. Salomão não tornou-se apenas um homem de Deus, ele tornou-se aquele que colocou as mãos sobre a cabeça do ungido do Senhor, ungido da aliança de Deus com o seu povo. Deus faz coisas inacreditáveis. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus que transforma vidas. E quando a gente pensa na vida de Davi, quantas lutas que Davi teve, quantas situações difíceis que Davi teve de passar. Por exemplo, quando fugia do seu sogro Saul, o rei Davi por diversas vezes fugiu do sogro, e num certo momento da história, Davi é cercado pelo rei Saul junto de um exército inimigo, o exército dos Ifeus. Quando não havia mais solução, quando Davi seria derrotado, morto ou quem sabe preso, ele clamou ao Senhor. E o Salmo 54, ele declara: eis que Deus é o meu ajudador, o meu auxílio, é o Senhor quem me sustenta a vida. A vida, a nossa vida, assim como a vida de Davi, não está nas mãos dos homens, não está em nossa própria mão. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus que nos sustenta e que faz coisas inacreditáveis, que transforma o nosso pesadelo em sonho. Eu não sei qual é o momento da sua vida, que situação que você está vivendo. Talvez você esteja passando por trevas, por tribulações, talvez por muito estresse, talvez você esteja passando por momentos que você mesmo olha e vê que não há mais jeito. Mas Deus faz coisas inacreditáveis. É interessante nós olharmos uma oração do apóstolo Paulo. Aliás, a mais importante oração do apóstolo Paulo, segundo os estudiosos pensam que aquela oração do apóstolo Paulo, registrada em Efésios, capítulo 3 de Efésios, é o ápice da teologia de Paulo. É o cume maior da teologia, do pensamento de Deus revelado a Paulo. E lá naquele texto em Efésios 3, Paulo, quando ora pela igreja de Éfeso, ele fala de um Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Era esta a crença de Paulo. Paulo acreditava num Deus que fazia muito
mais do que ele pedia, do que ele pensava, num Deus que iria fazer aquilo que nem seus olhos viram.